Salmo de número 46. Nós vamos iniciar pelo verso de número 1. Todos encontraram? Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temereis, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas se rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima o carro no fogo. E aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e serei exaltado entre os gentios, e serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Podem assentar os nossos irmãos que se levantaram com reverência à palavra de Deus. Queridos irmãos, antemão, quero aqui agradecer a presença dos nossos 3 amigos, que lançamos o convite e hoje eles veio honrar com as suas palavras, que fez uma promessa para nós que estaria hoje no culto, que Deus possa continuar abençoando tanto o meu cunhado, Rodinilson, quanto o Márcio, quanto o Carlos, que o Senhor possa continuar abençoando a vida de vocês, e vocês veem no lugar certo, no dia certo e na hora certa. Porque essa casa é a casa de Deus, onde a presença de Deus habita. Então, se sinta à vontade, dá liberdade para o Espírito de Deus falar aos vossos corações, que vocês é bem-vindo neste lugar. Queridos irmãos, olhando para este salmo, nós podemos entender e aprender algo muito profundo que o salmo de número 46 nos ensina. Esse salmo é uma das primeiras etapas que o salmista fez a sua colocação, que foi levado até o salmo de número 54. É bem certo que os salmos na Bíblia, a maioria deles são compostos por cânticos. Cânticos, uns dos filhos de Corá, outros de Davi e outros, até mesmo Moisés, ele escreveu um salmo com seu cântico. Os salmos, ele é composto por 150 versos, todos eles inspirado por Deus, que trazia o reconhecimento para aqueles que teve alguma decepção no seu passado e até mesmo não tinha mais esperança de vencer. Portanto, quando nós olhamos para o Salmo de número 46, podemos observar que o salmista, ele está escrevendo um cântico que está sendo escrito para o cantor Mor. Quem era o cantor Mor? Era um dos levitas que fazia parte
da equipe de Corá, dos que louvavam o Senhor, que fazia parte da equipe de Corá, quando Corá era levita. Portanto, por um erro de Corá, Abirão e Datã, por eles ter se levantado contra Moisés, ter falado contra Moisés e Arão, a Bíblia diz que Abirão, Datã e a sua família foi engolida pela terra. Mas o texto ele é bem claro e diz que a família de Corá, fazendo um exegese no texto, a família de Corá, ela não morreu, mas sim Corá morreu. Isso quer dizer que a terra engolindo Abirão e Datã, e Deus naquela época agindo a favor de Moisés e tirando ali a vida de Corá, a Bíblia nos dá o direito de ver e aprender que ficou uma descendência de Corá, que era alguns dos levitas. E o salmista, ele fez questão de fazer menção e escrever um cântico para os filhos de Corá. Não é porque o seu pai errou, a sua mãe errou, seu pai pecou, a sua mãe pecou, que você vai continuar pecando, que você vai continuar errando, que você vai trazer para a sua vida uma maldição hereditária, porque aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já se passou e tudo se fez novo. Então, não é porque o seu pai praticava algum ato que o seu futuro também cometeu os mesmos erros que os seus pais cometiam. Porque Deus tem prazer de salvar o homem, de ver o homem nascer novamente da água e do Espírito, escrever o seu nome no livro da vida, dar um novo nome para ele e levar ele para o céu. Portanto, o verso de número 1, a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. Então, Deus, ele nunca deixou de ser, ele nunca vai deixar de ser, ele nunca vai deixar de lembrar do ser humano, e ele nunca vai deixar de querer escrever uma nova história para a nossa vida. O que é necessário conforme João capítulo 3, versículo 16, onde aquele mestre em Israel, aquele príncipe dos principados, chamado de Nicodemos, foi ter com Jesus de noite, e aquele homem, ele conhecia todos os preceitos da lei, ele conhecia todo a Torá, ele tinha um conhecimento muito profundo da Bíblia, mas ele abriu mão de um período de tempo dos seus afazeres e foi ter com Jesus de noite. E a Bíblia diz que ele, chegando diante de Jesus, ele pega e pergunta para Jesus, como é isso? O homem sendo velho, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus abre para ele um leque, abre para ele ali um livro, abre para ele ali um caderno na frente dele e diz: ei, Nicodemos, você sendo mestre em Israel, você sendo príncipe dos principados, um homem de nome dentro do Sinédrio, não sabe que é necessário o homem nascer de novo, não é entrar novamente no ventre da sua mãe, porque de lá você saiu e você já está com a idade avançada, você já é grande demais, então lá nem cabe você, mas você não sabe que é necessário o homem nascer da água e do Espírito. Nicodemos entendeu isso, que mesmo o homem tendo sabedoria, mesmo o homem tendo conhecimento, mesmo o homem tendo dinheiro, mesmo o homem tendo um bom nome, mesmo um homem ser reconhecido
pelas nações, pelos povos, por toda parte do mundo. Há uma necessidade na vida do homem. Pastor, e qual é essa necessidade? Me explica como que faz isso. Não é você chegar e bater uma carteirinha. Não é apenas você chegar, escrever o seu nome num caderno e dizer: hoje eu faço parte dessa turma, dessa equipe, desse povo. Não. É necessário o homem nascer da água e do Espírito. Essa é uma das necessidades que nós temos e observando que Deus é. Por que Deus é? Porque no princípio Deus, Ele pega o homem de um pelotinho de barro, uma terra, e faz ali um boneco, e de repente ele viu que aquele boneco não era suficiente para alcançar as bênçãos do Senhor. Aquele boneco não era suficiente para um dia ir morar com Deus no céu. Aquele boneco apenas feito de barro não era suficiente para redimir, para reconhecer os seus pecados e nascer de novo. Aí Deus vai e pega ali, e daquele boneco ele vai e assopra nas narinas dele, dá o fôlego para o homem, e ali ele dá direito para o homem entender, reconhecer e aprender e ver e perceber o que, pastor? Que Deus é. Deus é. E se Deus é, Ele tem que ser alguma coisa. Para mim, Deus, Ele é o Criador do céu e da terra. Portanto, o Salmo de número 24, ele diz: do Senhor é a terra, e a sua plenitude, todos aqueles que nela habitam. E quem subirá ao monte santo do Senhor? Aí Deus vai e fala: aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então Deus é para quem? Para quem não jura enganosamente, para quem não entrega a sua alma à vaidade, para quem reconhece que Ele é Deus, para quem entrega a sua vida para Ele, para quem confia nele, para quem acredita nele, e para quem um dia ingressa no chamado dele e fala para Ele: Senhor, eis-me aqui, a minha vida é sua, a minha família é sua, o meu corpo é do Senhor, a minha mente, os meus pensamentos, tudo que é meu é do Senhor. Então, Deus é o nosso refúgio. E quando fala de refúgio, nós podemos recorrer a alguns termos na Bíblia que a Bíblia diz. Refúgio significa lugar de proteção. Refúgio significa onde você pode esconder e estar seguro. Refúgio significa como se fosse, conforme a Bíblia diz, uma galinha que tem zelo pelos seus pintalinhos e pega eles quando está chegando o bus confuso à noite, quando está chegando o perigo da noite, onde os animais podem vir e pegar seus filhotes. Refúgio significa que, como se fosse uma galinha, pegar todos os seus filhos e colocar debaixo das suas asas e defender cada um que está no seu esconderijo. É por isso que a Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Senhor, a sombra do Onipotente descansará. Então, se você tem Deus como seu refúgio, como a sua força, se Deus é na sua vida, você pode chegar na sua casa, colocar a tua cabeça no travesseiro, dormir despreocupado, porque Deus protege a tua casa, a tua vida, o teu ministério, a tua família, tudo Deus protege, porque Ele é. E sem Ele nada podemos fazer. Agora, se Deus é, o que é que nós temos que fazer para nós reconhecer que Deus é? É fazer conforme o nosso Senhor diz, conforme o salmista diz: entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele e tudo Ele fará.
Podemos observar que em Jeremias capítulo 17, verso de número 5, a Bíblia diz que maldito é o homem quem confia no homem e coloca em si a força do seu braço. Naquela época, Judá estava pensando que ele não precisava mais da proteção de Deus, que ele não precisava mais da força de Deus, que ele não precisava mais de Deus e ele poderia reinar, ele poderia caminhar, ele poderia avançar sem a presença de Deus. Então Deus vai e levanta o profeta Jeremias daquela época, que era um dos profetas que mais passava necessidade, que mais sofria, e Deus fala para Jeremias: Jeremias, desce até Judá e fala para ele que da maneira que ele está fazendo, da maneira que ele está agindo, do jeito que ele quer conduzir o seu reinado, da maneira que ele quer chegar em Jerusalém, ele não vai conseguir. Jeremias, desce e diga para ele: maldito é o homem que confia no homem, que era o próprio Judá, que coloca em si a força dos seus braços. Às vezes nós interpretamos esse texto e, estudando a Bíblia, eu percebi que às vezes nós falamos assim: maldito é o homem que confia no homem, e pensamos que é o nosso próximo. Aqui não, o texto está dizendo que maldito é o homem que confia em si, que confia em si próprio e coloca em si a força dos seus braços. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que mesmo você tendo confiança em você, mesmo você tendo confiança nos seus negócios, mesmo você tendo confiança na capacidade que você tem, na inteligência que você tem, na sabedoria que você tem, no desenvolvimento que você tem em todas as áreas, isso não é suficiente, porque todos nós precisamos de confiar e acreditar no Criador que criou o céu e a terra. E ele não dorme, ele não tosqueja. Onde está indo o homem inteligente? Deus, ele está observando, olhando e dizendo: mesmo ele não tendo entendimento de quem eu sou, mesmo ele não sabendo quem eu sou, mas um dia eu vou mostrar para ele que eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro, bem presente nas aflições. Eu não quero perguntar aqui nesta noite, mas às vezes, se eu perguntar, alguém vai dizer: quantas vezes nós colocamos um projeto diante de Deus, nós traçamos um projeto diante de Deus, nós escrevemos alguns projetos diante de Deus, e fazemos os cálculos, analisamos tudo, e nós pensamos conosco: é por aqui que eu vou, é por aqui que eu vou acertar, é por aqui que eu vou conseguir chegar, e às vezes não dá certo, às vezes nós perdemos a noite de sono, às vezes nós não dormimos, às vezes nós ficamos angustiados, às vezes ficamos nervosos, é porque às vezes nós traçamos o nosso projeto confiando apenas em nós mesmos, colocando a confiança apenas em nós, e não pegamos o Deus da providência e colocamos nesse projeto. Porque se eu colocar Deus no meu projeto, se eu colocar Deus na minha vida, se eu colocar o Senhor na minha casa, se eu colocar o Senhor na minha família, tudo vai dar certo. Por quê, pastor? Porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza e socorro, bem presente na angústia. Às vezes nós perdemos o sono com a preocupação, às vezes nós ficamos sem alimentar por causa da preocupação, às vezes nós deixamos de sair da nossa casa, e das questões que mais está atingindo a população hoje é a chamada depressão,
que está assolando, que está prendendo, que está sujigando, que está acabando com a população. Por quê? Como que ela veio? Ela veio através de uma preocupação, ela veio através de uma decepção, que você não alcançou, que você não chegou lá. Aí vem a decepção e você, de uma vez por toda, você quer parar. Mas nesta noite eu quero dizer algo para você, porque você não veio aqui por acaso. Eu quero dizer para você, mesmo se a depressão está querendo te assolar, mesmo se você quer ficar trancado num quarto, não quer ver a cara de ninguém, o rosto de ninguém, há um Deus lá do céu que não vai desamparar você, porque Ele te criou, Ele fez você, e Ele é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia. Deus é. Deus é. Deus é. O verso de número 2: por isso não temerei, por isso não temos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não temeremos medo, ainda que os mares se agitam e se rugem, e os montes tremem violentamente. O salmista está dizendo, esses aqui são os descendentes de Corá, por que eles não diziam, mas meu pai cometeu um erro lá atrás, e bem provável que nós vamos estar sendo castigados aqui. Aí o salmista escreve: não temereis medo de nada. Não fique com medo, não fica preocupado quando tem terremoto, não fica preocupado quando as montanhas se derretem, não fica preocupado quando a onda do oceano se levanta, não fique com medo, ainda que os mares se agitam e se rugem, faz barulho, que os montes tremem violentamente. O salmista está dizendo, não fica com medo. Sabe por quê, irmão? Porque o verso de número 1, ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia. Às vezes nós olhamos assim e observamos algumas situações no nosso dia a dia, e a primeira coisa que vem sobre nós é o medo. E toda vez que a palavra medo aparece na sua vida, você está desclassificando, você está tirando o poder de Deus da sua vida. Então o salmista aqui estava passando por isso, estava passando por todo esse vendaval, por toda essa tempestade, mas eles não deixaram de dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quando você observa Isaías de número 45, versos 5 e 6, a Bíblia diz: eu sou o Senhor e não há outro Deus além de mim. Aleluia! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus, Ele fez o ser humano, Ele criou o ser humano, da maneira que Ele quis, Ele cuidou, Ele fez tão caprichadamente. Não, irmão, não se preocupe, Deus não vai deixar você perecer, não vai deixar você passar fome, não vai deixar o nome dEle ser vergonhado através da tua vida, porque Ele é o Senhor. Aleluia, os passos de um bom homem são confirmados pelo Senhor. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Aleluia. Eu creio que hoje nós vamos voltar para a nossa casa, colocar a cabeça no nosso travesseiro, e quando nós colocar a cabeça no travesseiro, nós vamos falar: Deus cuida de mim. Deus cuida da minha casa, Deus cuida da minha família, aleluia. O verso de número 4, ele diz: há um rio que se alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nesta cidade, ela nunca será destruída.
amanhã bem cedo Deus ajudará. Oh glória, aleluia. Amanhã bem cedo Deus ajudará. O Salmo de número 30, o salmista diz: a ira do Senhor, ela pode durar só um momento, o choro pode durar a noite inteira, mas o choro não vai dar continuidade o amanhã, porque a sua ira dura um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela... Alegria vem pela... Então fala assim: nesta noite eu vou dormir tranquilo, porque amanhã cedo Deus vai prover. Aleluia, fala um glória a Deus aí. Aleluia. Glória, glória. Verso de número 6. Nós temos alguns minutos para terminar. As nações se apavoram, os reinos são abalados, Deus troveja e a terra se desfaz. Aleluia. Um dia Jó quis saber quem era esse Deus. E dentro do seu estado de enfermidade, dentro do momento que Jó estava passando, onde ele foi alcançado por uma lepra, por uma enfermidade que as pessoas se saíam de perto dele, não conseguia ficar ao lado dele. Jó não tinha visita na sua casa, Jó não tinha mais amigo, Jó não tinha mais companheiro. A única coisa que Jó tinha era a fé e a esperança e o crer, que nunca saiu da vida de Jó. Ele estava naquela situação onde a história diz que a enfermidade dele estava tão forte na vida dele, que o mau cheiro saía, espalhava para toda a região. Então Jó, ele achou refúgio de fazer um buraco na areia, se enterrar, para que o mau cheiro não se instalasse, se espalhasse, e os chacais vissem para roer a sua pele, para comer Jó vivo. Então Jó abre um buraco na areia, se enterra, e ali ele fica apenas com as suas narinas de fora, para poder puxar aquilo que Deus deu para o homem lá no início. E ele estava nessa situação, mas Jó, ele cria, ele sabia que Deus ia se levantar. Aí de repente a pessoa que estava do lado de Jó, que era companheira, que era adjuntora, após os amigos de Jó orar, fazer jejum, fazer consagração, e o resultado de Jó cada dia piorando mais, a companheira, a amiga, a esposa do lado dele, libera para ele uma palavra e fala assim: Jó, na situação que você está, eu posso te dar o último conselho para você, para ver se você sai dessa. É melhor você, o original diz, é melhor você falar para Deus, é melhor você explicar para Deus de uma vez por toda a sua situação e se entregar. E em algumas traduções está dizendo que ela falou: abandona o teu Deus e morre. Aí Jó, com o seu crer, com a sua confiança, conhecendo que Deus ele falou para ela assim: ó mulher, você fala como uma louca, Deus me deu, Deus tirou, mas nunca vai sair da minha boca que bendito é o nome do Senhor, porque Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza e socorro bem presente na angústia.
Diante de qualquer situação, nós não podemos esquecer que Deus é. Deus é o que, pastor? Ele é Salvador. Deus é a cura, Deus é a salvação, Deus é poderoso, Deus é grande, Deus é Salvador, Deus é aquele que está perto de você todo o tempo, Deus é aquele que te criou, Deus é aquele que te transforma, Deus é aquele que te muda, Deus é aquele que escreve o teu nome no livro da vida. É só Deus que faz isso, porque se eu escrever pode vir alguém e apagar. Se qualquer escrivão escrever o teu nome, ele pode vir, alguém pode vir apagar, rasgar a página, queimar a página, mas quando Deus escreve o teu nome no livro, eita glória, ninguém pode ir lá tocar, ninguém pode ir lá arrancar a página, porque Ele é Deus, Ele é o Criador, e o que Ele faz, ninguém desfaz. Aleluia! Aleluia! Quantos estão entendendo? Diga amém. As nações ficaram preocupadas. O terremoto aconteceu, as nações se preocupou. A guerra aconteceu, as nações se preocuparam. A porta de emprego fechou, o povo se preocupa. A enfermidade vem, o povo se preocupa. A terra engole Abirão e Datã e mata Corá, o povo se preocupa, mas a descendência não, a nossa descendência não. Sabe por que nós não devemos nos preocupar? Porque nós somos descendentes de Cristo, nós somos descendentes de Deus, e Ele provê cada momento, cada dia na nossa vida. Ai pastor, mas agora eu vou ser um preguiçoso então, porque Deus vai prover. Nem tenta fazer isso que Deus não gosta, porque Deus falou, vai ter com a formiga. Não seja preguiçoso, mas sim acredita na providência de Deus. Josué 1:9, esforça-te, tem de bom ânimo, porque todo lugar que pisar a planta de vosso pé, eu serei contigo. Então, Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente. O verso de número 8, podemos ver que Deus ele já está se levantando para cessar tudo isso que estava acontecendo. Ele está dizendo, vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra, está vendo que é o capítulo, o verso de número 1, 2, 3 e 4 e 5, no verso número 6, ele se apresenta como o Senhor, a casa dele, a morada do Altíssimo, e agora está vendo que ele está vindo para poder jogar um balsa, está vendo que ele vem para poder jogar uma calma na vida do salmista. Ele fala assim, ele faz cessar a guerra, até onde? Até o fim da terra. Ele quebra o arco, corta a lança, e o que ele diz? O próximo. E o verso de número 10, olha um conselho que ele dá. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações. Os gentios serei exaltado sobre a parte A do versículo. Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo para você tomar atitude da maneira que você quer. Ele está falando para você, não, você pensou uma coisa na cabeça, já vai lá e faz, não me consulta, não. Ele está falando para você, para poder tomar decisões precipitadas, é o texto que está dizendo, ele está falando para você tomar decisões precipitadas. Ah, pastor, amanhã eu ia fazer isso e isso, mas agora não vou fazer não. Pode fazer amanhã, mas consulta o Deus de hoje, da manhã e de depois. Consulta Ele que Ele te tem a resposta. Ah, pastor, mas eu queria tanto fazer, mas eu até esqueci de falar com Deus. Clama a mim e ouvirei-te-ei, coisas grandes farei por vós. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Às vezes nós entramos na casa de Deus, vimos na igreja e saímos daqui e falamos, não, eu vou no culto hoje, isso é para todos nós, não é apenas para uma pessoa, eu vou no culto hoje, mas quando eu voltar para casa,
eu vou fazer isso, isso e isso. E nós que temos o ouvido sensível à voz de Deus, não precisa de muito movimento para Deus falar conosco, não precisa de muito barulho, não precisa de muita coisa acontecer, é apenas a palavra de Deus. O verso 10 do capítulo 46, que diz assim: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Pastor, eu estive no culto e ainda fiz errado. É porque você quer. E não culpa ninguém. Porque tem muitas pessoas que não escutam a voz de Deus, não ouça que Deus quer falar com ele, não sabe a vontade de Deus para a sua vida, vai lá, toma atitude, faz as coisas, depois não dá certo, aí vou culpar o irmão, vou culpar a irmã, e acha que não é suficiente, culpando o irmão e a irmã, quer culpar também Deus. Irmão, para com isso, irmão. Você toma decisões precipitadas, faz coisas erradas, é porque você não está consultando o Criador do céu e da terra. E Ele está apenas aqui? Não. Ele está conosco todos os dias. O Deus, o nosso Senhor poderoso está conosco. O Deus de Jacó. Quem era Jacó, irmão? 400 e tantos anos lá atrás, Deus pega Jacó, pega aquele homem lá no vale de Jaboque, ele entra naquele vale caminhando certinho, andando como um homem formoso, tranquilo, bonitão. Lá 400 anos atrás, ele entra naquele vale, ele tinha necessidade de Deus. Aí a Bíblia diz que de repente o anjo chega e entra com ele naquele vale, e ele gruda aquele anjo. Ele tinha necessidade de receber a bênção de Deus. Ele pegou aquele anjo e ali dentro de uma teofania, é o próprio Deus que desceu ali para lutar com Jacó, e ele segura, e o anjo vira para ele e fala: Jacó, me solta, rapaz, o dia já está amanhecendo, glorinha, o sol vai aparecer e vai dar escândalo aqui, você grudado comigo. Ele falou para o anjo assim: me dá a minha bênção que depois eu te solto. Aí o que o anjo faz? Faz igual o bandido fez com o irmão Felipe no Rio de Janeiro. Pei na coxa. Aí, ó, entrou certinho, bonitinho, mas para poder pegar a benção, às vezes tem dores. Oh, glória! Eu estou com vontade de pregar mais, irmão, mas tem que parar. Você quer benção, mas não quer dores. Você quer receber, mas não quer sacrificar. Irmão, eu tinha que pregar mais nesse texto. Você quer receber de Deus, mas não quer servir a Deus. Você quer que Deus abra as portas, mas não é fiel a Deus. Você quer receber uma grande bênção do Senhor, mas não quer ir para o deserto. Você quer ter tudo na mão, tudo em mãos de tranquilo, mas não quer pagar o preço. Jacó entrou, caminhando assim, mas ele foi atrás da benção dele. A irmã Aline que gosta, né, de Jacó. Ele estava vindo atrás da benção dele. O Senhor levou Jacó para dentro de um vale. Quando chegou lá, luta. Jacó, vai embora, Jacó, solta, já está na hora de você ir embora. Não, só vou sair daqui quando eu receber a minha bênção. Que fidelidade. Que crença que Jacó tinha. Que fé que ele tinha. Imagina se o anjo tivesse atingido a cabeça de Jacó, ele tinha saído com o pescoço torto, doendo, mas eu recebi a minha bênção, Mas Deus feriu a coxa e saiu mancando. Mas Jacó, o que aconteceu? Não importa que quem vai falar de mim, que eu sofri, que eu fui espancado, que eu fui atingido, o importante é que eu estou com a bênção aqui, Vambora, a benção aqui, E quando alguém olha para a benção que Deus te dá, ele não olha para o seu defeito, porque a benção de Deus é maior do que os defeitos que nós ficamos, é maior do que as marcas que nós ficamos no nosso corpo. É por isso que Deus é o nosso refúgio
e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aleluia. Vai com essa palavra hoje. Toda vez que você quiser tomar uma decisão precipitada, vai lá no Salmo de número 46, 10. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Ah, pastor, mas eu ainda quero fazer. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Pastor, mas eu queria fazer, meu coração está palpitando. Então vai, teimoso. Vamos ver onde você vai dar. Amém? Eu queria continuar, mas não dá. Eu não posso passar do horário. Porque o Nicolas falou para mim hoje, não passa do horário hoje, tá, tio? Eu não vou passar não. Pensa num homem obediente. Vamos ficar de pé? Para nós terminar? Fique sabendo que Ele é Rei. Fique sabendo que Ele é Deus. Fique sabendo que quando você clama a Ele, Ele é o socorro bem presente. Fique sabendo que quando você está na angústia, Ele é socorro bem presente. Fique sabendo que o mundo inteiro à sua volta pode desabar, pode estar acontecendo o que for, mas se você estiver debaixo do esconderijo do Altíssimo, nada vai acontecer com você. Então vamos com essa palavra para a nossa casa hoje, porque é assim que Deus quer que nós andamos, no centro da vontade de Deus. Porque segundo Crônicas 20, verso 17 diz, esta peleja não é sua, o Senhor vai pelejar por vós. Né? Não põe a cara onde não é chamado não, irmão, não tenta, porque deixa que Deus vai pelejar por vós. A sua vida não está bem, a sua finança não está bem, a sua casa não está bem, é momento de ficar caladinho, não fala, deixa que Deus está nessa peleja. Vocês creem? Deus está nessa causa, tá? As más conversações corrompem os bons costumes, então fica calado que Deus age. Amém? Glória a Deus por isso.